O Davi falou agora, Natália, da necessidade de que um lockdown, um lockout nacional de fechamento, ele precisaria não apenas da articulação entre os governadores, que vêm conversando entre si, uma vez que o governo federal ele tem se ausentado, ou pior, tem atrapalhado determinadas ações, mas que precisa, no caso, que isso precisa acontecer com uma ação coordenada federal, e o presidente da República deu uma declaração agora dizendo que não contem comigo nem com o meu exército para isso, né? E o meu exército. Mas essa é a questão, ou seja, a necessidade de fazer esse travamento que vocês três estão falando, ele depende da presença de um ente federativo que não vai fazer isso, que não se coloca interessado em fazer isso e que está deixando o barco correr. Nesse sentido, eu queria ouvir de vocês três qual que é o prognóstico real. O que a gente pode esperar nas próximas semanas? Porque a gente falou até agora do que aconteceu, a gente falou até agora do que está acontecendo efetivamente, do que precisaria mais leitos, isso, travamento, isolamento, tudo bem. Mas agora, considerando a vida real, considerando o que a gente tem na mesa, considerando quem são os atores e o comportamento deles e tudo isso mais, o que deve acontecer nas próximas semanas? Não é um exercício de alarmismo, mas é um exercício para as pessoas entenderem que, seguindo o barco e nada mudando, o que acontece? Eu queria ouvir de vocês três um pouco. Léo, eu concordo com o Davi, que a gente realmente... O ideal seria que esse lockdown fosse feito de forma nacional, até porque, como o Miguel também colocou muito bem, existe um fluxo de pessoas entre os estados que o vírus não tem perninhas, ele passa de pessoa para pessoa, e se a gente faz um lockdown em uma região no Brasil e as outras continuam circulando livremente, o impacto que a gente vai ser muito reduzido. O ideal, com certeza, seria que isso fosse feito de forma coordenada nacionalmente, como, aliás, tudo desde o começo da pandemia teria sido muito beneficiado se existisse qualquer tipo de coordenação nacional. Na ausência disso, a gente está vendo governadores se reunirem para tentar passar por cima mesmo do governo federal e tentar fazer o que o governo federal não faz. No Brasil, a gente tem um problema jurídico que a gente não tem como destituir o presidente da República a não ser por impeachment. Nos Estados Unidos, você tem uma emenda na Constituição, que é a 25ª emenda, que prevê que se o vice-presidente e o gabinete, em maioria, decidirem que o presidente da República está inapto para o governo, ele é destituído. Mais inapto do que o atual presidente, eu acho que a gente não tem, até porque alguém deveria explicar para ele que ele não é dono do governo federal, o exército não é dele, o dinheiro não é dele, é nosso, é da população, e ele é nosso servidor. Ele foi colocado lá, ele pediu para estar lá para servir a população brasileira. Então, ele não é um monarca, até porque se nós fôssemos realmente uma monarquia, ele estaria mais para bobo da corte. Então, dito isso, a gente precisa realmente que os governadores se coordenem, porque não vai vir. Isso não vai vir do governo federal, isso está muito claro. Então, a única maneira seria realmente ter uma coordenação, aproveitando o fato de que nós temos um pacto federativo que deu, pelo menos graças ao STF, autonomia para os estados, para eles decidirem como conduzir a pandemia, que eles se organizem dentro desse pacto federativo para dizer, nós vamos fazer mesmo assim. Se a gente não fizer nada, Léo, o que a gente corre o risco é realmente de se transformar numa grande sopa de variantes, como o Miguel falou, porque a gente vai ter a pandemia correndo solta no Brasil, enquanto todo o resto do mundo está tentando medidas de contenção e vacinas, a gente não tem nenhum nem outro, vacinas em quantidade adequada, e sem vacinas em quantidade adequada e sem nenhuma medida de contenção, sem essa coordenação, a gente vai ter o vírus correndo solto. Vírus correndo solto, ele se replica muito, cada vez que ele se replica, ele pode sofrer mutações. Quanto maior a replicação, maior a probabilidade de surgirem mutações que podem trazer uma vantagem para o vírus, como essas que a gente está vendo. Essas mutações, elas são esperadas, o surgimento de variantes não é nada do além, isso era completamente esperado. Depois de um ano se multiplicando em bilhões de pessoas no planeta, é esperado e natural que o vírus se adapte a nós, que ele fique mais eficiente em nos infectar. É isso que ele faz, ele teve um ano aí para se adaptar e acabaram surgindo algumas mutações que favoreceram o vírus, ele ficou muito feliz. Mas deixando claro também o que Miguel falou, o que causa essa situação calamitosa no Brasil não é a variante.
A variante é consequência da situação calamitosa. Então, nós tínhamos uma situação que era propícia para o surgimento de variantes e elas surgiram, e vão surgir também em diferentes regiões do mundo, não é só aqui. Só que aqui a situação está correndo solta. Então, a gente tem a maior probabilidade de ter mais variantes, de não conseguir controlar essa variante que está circulando no Brasil e de se tornar realmente um grande pária do mundo, com prejuízos geopolíticos, econômicos, de turismo, de tudo que afeta essa interação entre pessoas num mundo globalizado. A gente corre o risco de ser banido em outros países, não poder entrar em outros países, pessoas não vão querer vir para o Brasil, nem para negócios, nem para turismo, porque todo mundo vai ficar morrendo de medo, e a gente se torna realmente uma ameaça sanitária para o mundo, porque se tem um país do tamanho do nosso que não controla a pandemia, o mundo não controla a pandemia. Então, é esse o cenário que a gente tem aí pela frente. Eu sei que você pediu para não ser muito apocalíptica, desculpe, acho que eu fui, mas... Não, eu não falei para não ser, eu falei que a minha pergunta pode soar apocalíptica, né? Então, a minha resposta também. Considerando o contexto que a gente está. Na verdade,